Olá, o Conversa Direta de hoje tem o prazer de convidar dois especialistas nos temas da causa palestina, do conflito israelense com Gaza. Nós vamos conversar com Sami Zara, que é um dos membros do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino em Paranaguá, aqui no Paraná, e o advogado, o Dr. Manuel Barbosa Filho, que estará no segundo bloco conosco. Então eu tenho a satisfação de tocar num tema muito polêmico, mas muito importante para tanto os povos judeus como palestinos e os seus vizinhos. E é um prazer muito grande, Sami, te receber essa noite. Então eu te dou aqui as boas-vindas. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, Daniel. É uma honra e um prazer estar aqui presente com o senhor para tentar esclarecer um pouco o nosso ponto de vista. Muito bem. Sami, primeiro eu gostaria que você falasse do Comitê de Solidariedade do povo palestino. Quais os objetivos desse comitê? Ao que ele se propõe? Bom, esse comitê foi criado agora em virtude dessa última guerra que ocorreu em Gaza, que é formado pelo nosso amigo Barbosa, o Daniel, o Agir e por mim. Somos 4 que atuamos. Fizemos um evento na Praça dos Leões, com presença de várias autoridades. Temos também outro compromisso agora, nesta próxima quinta-feira, na Câmara Municipal. E hoje estamos tendo a honra de ser entrevistados pelo senhor. Muito bem. Nós vamos conversar com o nosso telespectador para que tenha uma ideia, entendimento um pouco mais profundo dessa questão palestina-israelense, que são temas que normalmente a TV convencional não aborda. O Ocidente não entende muito também essas questões culturais, as questões étnicas daquela região do planeta. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta e você nos desse aqui uma explicação. Afinal, quem é o povo palestino? O povo palestino é uma invenção daquele conflito ou ele tem também uma tradição milenar da mesma forma como os judeus naquela região? Daniel, os palestinos são um povo originário dos filisteus e cananeus. Então é um povo milenar, enraizado na região, e teve o seu nome palestino dado pelos romanos na época do Império Romano. Então não é uma invenção atual. Isso aí tem milhares de anos, eu digo. Correto. E esse povo, pelas leituras da Bíblia, né? Esse povo ele também interagiu com os israelitas, né? Já há milênios, né? A própria Bíblia diz isso. Sim, esse povo ele é monoteísta, né? Então já ele combina com a religião judaica e com a católica. E na verdade ele é um povo monoteísta e foi um povo judaico, né? Que aos poucos teve uma parte que se converteu ao cristianismo. E depois de um certo tempo, aquela região teve uma influência árabe, no século VII, pelo califa Omar bin Khattab, que ele adentrou a religião da Palestina, no caso. Então aí teve já uma mistura de culturas, a judaica, a cristã, católica e o islamismo muçulmano. Uhum. Pois é, porque como cristão que sou, nas leituras de passagens bíblicas, nós sempre nos defrontamos, né, com regiões, a Galileia, a Judéia, né, a própria Palestina, e então me surpreende muitas vezes a rotulação que o Ocidente faz do povo palestino misturando com outros povos da região, coisa que não é verdade, né? Então eu gostaria de você fizesse até um breve comentário sobre essa questão da diferença de outros povos árabes que tem na região com o palestino em especial. Se você voltar na época do Império Romano, não existiam fronteiras na região que nós conhecemos hoje, divisões políticas. Então o povo se interagiu, migrou-se muito naquela época, daquela região. E foram surgindo os povos.
Sabemos também que o povo egípcio é um povo também de tradição milenar, e é na época do faraó. Então, o povo palestino em si, ele foi criado pelos filisteus, então é uma coisa antiga, não é uma coisa que foi colocada hoje para nós, como tentam na mídia rotular, que é um povo sem pátria. Não, tem pátria, assim como o egípcio tem a sua pátria, assim como o judeu tem direito à sua pátria também. Então, o conflito hoje ele vem de uma causa antiga, causada na Primeira Guerra Mundial, e teve o seu ápice na Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra, na época, colocou o Estado de Israel na antiga Palestina. Pois é, esse é um ponto importante que agora eu quero abordar. Então nós temos toda essa história milenar de povos que vão passando pela região e outros enraizados na região, com suas terras, com suas tradições, e eu tenho conhecimento de que nós temos muitos palestinos que são judeus, aquele palestino tradicional, que está lá há milênios. Isso é verdade? Sim, é verdade, porque o povo palestino ele não é um povo muçulmano. O povo palestino, digamos, como um povo brasileiro, tem várias religiões. O palestino, apesar da sua maioria ser muçulmana, ele não é um povo só muçulmano. Temos judeus e cristãos. Porque eu vi até nessas fotos de Gaza, esses últimos ataques de Israel, que houveram igrejas cristãs dentro de Gaza que foram bombardeadas, né? O que mostra que tem palestino cristão também, né? Não só houve igrejas bombardeadas, como também, Daniel, dentro da Palestina, o arcebispo de Gaza disse aos muçulmanos: se as suas mesquitas foram bombardeadas, venham até as nossas igrejas fazer o chamamento para as suas rezas. Então, o povo palestino é um povo irmão. O problema que existe lá dentro é o sionismo, não o catolicismo ou o islamismo. Essa questão do sionismo, nós vamos abordar, nós estamos com um tempo curto neste primeiro bloco, e no segundo bloco nós vamos conversar com o Dr. Barbosa, mas eu vou dar uma provocada a você agora e depois nós vamos retornar com esse tema. O que é o sionismo? O sionismo é o judaísmo ou são coisas diferentes? São coisas totalmente diferentes. O judaísmo é uma religião monoteísta. O sionismo, ele foi inclusive uma declaração da ONU, é uma entidade racista, citada pela própria Organização das Nações Humanas. Então existe uma grande diferença entre judeus e sionistas. Existem judeus que são contra o Estado de Israel, inclusive. Várias manifestações em Nova York feitas por judeus ortodoxos. Então existe uma grande diferença entre o sionismo e o judaísmo. Porque o sionismo ele busca a separação não só religiosa, mas étnica também, faz uma segregação, né? Além de uma ocupação territorial, né? Que é o que acabou ocorrendo com a criação formal do Estado de Israel, né? O sionismo foi criado, Daniel, por Theodor Herzl, em 1897. A religião judaica tem 3.000 anos de idade, então tem uma grande diferença até em épocas. E eu tenho observado, como você bem colocou, essa questão da não aceitação por muitas correntes de judeus, sejam eles ortodoxos ou até judeus não praticantes, judeus franceses, americanos, europeus, que são contra o Estado de Israel ser necessariamente um Estado judeu, né? Porque a religião não pode ser confundida com o Estado. Inclusive, quando eu lhe mencionei sobre a resolução da ONU, vou até ler aqui, em 1973, a ONU aprovou a resolução número 3379, afirmando que sionismo é uma forma de racismo e discriminação racial. Discriminação racial. Então, eu vou dar um corte agora na nossa conversa, que está ótima, Sami, para chamar o nosso intervalo.
No próximo bloco nós vamos conversar com mais um membro do Comitê em Solidariedade à Causa Palestina, que é o Dr. Barbosa, e então nos aguardem que temos mais assuntos interessantes para conversar com você.